Salve, salve trader! Esse cara foi o campeão brasileiro do torneio de trader da América Latina e fez 301 mil dólares em apenas 5 dias. E você está cansado dos métodos que ensinam por aí? Confere o primeiro link na descrição e saiba mais. Quando você acha que você recebeu alguma dica quente ou descobriu alguma coisa, cara, já tem uma grande cadeia que descobriu antes de você ou já recebeu as informações de você. E é muito difícil você estar num ponto da cadeia que você vai receber essa informação antes ou você vai ser o primeiro a descobrir porque tem muita gente olhando. Sim. E quanto mais gente investindo, menor a chance disso acontecer. Então assim, se você aplicar a Arca desse jeito, putz, o backtest aqui é um resultado bacana. Só que você tem 3 níveis de aplicação da Arca. O primeiro nível é o nível mais simples. É você montar sua carteira através de ETFs ou através de fundos. E você manter aqui 25% em cada um, ou seja, 1/4 da sua carteira em cada lugar. Mas você pode aprimorar isso daqui. Então, o que geralmente eu entendo, né, como filosofia de investimento usando a Arca? Eu entendo que se você tiver um pouco mais de apetite e um pouco mais de vontade, você gostar de fazer isso de fato, né? Você pode continuar investindo com ETFs, mas você pode ter um pouco mais de flexibilidade nessa alocação. Então, você pode começar a ter de 10% a 40% em cada uma dessas classes. Então, por exemplo, você pode ter 25% em cada um. Só que, de repente, você está muito otimista com o mercado de ações. Cara, você pode subir esses 25% até os 40%. E aí, a consequência é que alguma outra classe de ativos, por exemplo, a renda fixa, né, ela vai para 10%. Então, você pode colocar um pouco de arte nisso daqui também. Pô, se você está mais otimista, sobe para 40%. Ou então 35% ou 30%. Se você está muito pouco otimista, cai para 10%. E você pode fazer de uma forma muito simples, só através de ETFs. Só que aí você tem um terceiro nível de aplicação da Arca. E esse daqui é o nível mais complexo. Porque é de fato quando você passa a escolher os seus ativos. E quando você passa a escolher seus ativos, agora, meu amigo, para você evoluir aqui, você vai precisar estudar muito. Você vai precisar estudar sobre valuation, você vai precisar estudar sobre mercado, sobre economia, sobre macroeconomia, sobre micro... Você vai precisar estudar sobre uma série de coisas e não tem fim, isso nunca acaba. É igual ler a Bíblia, você vai pro resto da vida ler e não vai entender tudo. Você vai estudar mercado financeiro pro resto da vida e não vai entender tudo. Warren Buffett lê todo dia porque muda, os números mudam, as coisas mudam, agora tem blockchain, todo dia muda. Então é uma decisão se fazer isso. Mas se você quiser fazer do jeito certo, né? O que eu entendo? Eu entendo que talvez eu não tenha todas as respostas e um método infalível, porque se existe um método infalível de você ficar rico, cara, todo mundo estaria rico, porque naturalmente existe uma assimetria, todo mundo começa a aplicar e de repente já não existe mais assimetria, porque aí vira uma simetria, né? Então, o que eu entendo é que a gente pode não saber no detalhe qual é a fórmula mágica exata, mas a gente desenvolveu um método que utiliza princípios para ajudar a gente na tomada de decisão. E é aqui que a gente chegou no Dracar. Então veja só, a Arca ela é um método de alocação. O Dracar é um método de princípios e escolhas que você vai fazer para escolher quais ativos estarão dentro dessa alocação desejada. Né? Pô, então ele é bem complementar um ao outro, assim. Ele é bem complementar e ele serve para você que não quer seguir a Arca também. Olha aí. Porque é um método que utiliza princípios, né? Mas qual que é um pouquinho da história, Dani? Conta um pouco da onde a gente tirou a história do Dracar. Qual a parte lúdica do negócio? Perfeito. A gente estava acho que foi outubro, mais ou menos, ano passado, setembro, estava numa pegada viking, o Thiago um pouco mais barbado ali, né, num outro momento de vida, mas qual foi o contexto? A gente tem toda uma narrativa por trás, uma história, mas de fato também existe um conhecimento que a gente trouxe para isso, que a gente criou uma metodologia que brincasse entre a Arca, trouxesse esse conceito um pouco mais lúdico, né, visual, mas que de fato fosse uma metodologia aplicável. Então o que por trás da história, o que são os Dracares primeiro? Eles eram uma espécie de barco viking da época que os nórdicos usavam, né? Uhum. E o que é mais legal sobre isso? Né? Antes de falar sobre os Dracares especificamente, vou contar sobre um problema que os povos nórdicos tiveram. Lá na Noruega, região, eles têm fiordes, que eles chamam, que é como se fosse um canal com montanhas muito altas, super estreito, e ali os caras precisam chegar no oceano e passar por isso, né?
Então um barco ele não pode ser muito grande ali, senão trava. Tem que ser mais fino e comprido. Porque não tem profundidade. Não tem profundidade ali, né? Não tem espaço. E ao mesmo tempo não pode ser profundo, porque senão, cara, também é um chão raso ali. Então tem que ser um barco. E por mais que ele chegasse ao alto mar, tinha que ser grande o suficiente para resistir. Então tinha que ter todo um rebalanceamento ali, uma estrutura para que ele comportasse tanto ali em terrenos menores, mais estreitos, mas que ele fosse resistente para sobreviver no alto mar. Então você vê uma analogia direta com isso com a arca, né? Ele não pode ser nem muito de um jeito, nem muito outro, né? Então acabou se construindo os dracares, né? Que eram embarcações mais rasas, maiores, mais compridas, né? Mais estreitas, mais compridas. Quem assistiu Vikings aí tá sabendo. Tá sabendo. O Flock lá era o Perfeito. construtor de Perfeito. barcos. E aí, assim, os vikings foram os povos que navegaram mais longe, né, na época que eles viveram, né? Chegaram às Américas, conquistaram a Groenlândia, uma parte do Canadá ali. Então, eles viajaram o mundo muito por causa dessa embarcação que eles construíram. Esse é um pouco do contexto histórico. Não, perfeito. E aí imagina, né, assim, o Drakkar, ele tinha duas qualidades, né, ainda na parte lúdica do negócio. A primeira qualidade é que eles podiam entrar em mar raso, igual o Dani falou. Porque imagina, se chega um barco muito grande, você vai chegar para invadir uma terra, cara, você vai ter que parar tão longe da terra, Descer a galera, né, pra não porque não tinha uns cais igual você tem hoje, você vai invadir o lugar, não é que você vai ser bem recebido lá. Então eles precisavam chegar quase que na costa, na terra já. Para sair de lá, pular e já sair no palco torando já, né? E eles precisavam poder atracar facilmente, então eles precisavam poder chegar perto e precisavam poder parar muito rápido. E aí daqui veio o Drakkar, né? Eles construíram o Drakkar dessa forma, aquele barco que tem uma cabeça de um dragão, né? E como a gente olha para arca, a gente imagina uma arca, né? Que é, digamos, um barco muito grande. Muito grande. Né? E a gente estava no mundo da mitologia nórdica, a gente estava buscando alguns princípios, né, que transformaram esse povo num povo que conquistou tanta coisa e tudo mais. A gente encontrou o Drakkar, que era uma coisa que chamava atenção, e a gente começou a ir atrás de alguns princípios por detrás do Drakkar, a gente achou muito legal. Só que a gente percebeu que, na verdade, Drakkar era um acrônimo também. Era um acrônimo para princípios que a gente já tinha, e a gente, de certa forma, seguia.